Luizão, boa noite, professor e toda a turma. Boa noite, Luizão, super educado como sempre. Cassiano, Uzi Minas batendo abaixo de R$ 5 hoje, muito longe ainda do seu radar. Abraço. É longe do meu radar porque o resto dos ativos do portfólio estão bem mais descontados e vieram numa queda bem mais agressiva. Então, assim, ela está descontada para o que a gente via como comparativo tempos atrás. A dinâmica do mercado para ela continua sendo negativa, como colocado na análise desse trimestre da Uzi Minas, que está no canal, ela e Gerdau. Tá? A Gerdau eu acho mais interessante, diga de passagem. E você tem... O cenário continua basicamente a dinâmica que a gente vem colocando. Negativo e num direcionamento que não é interessante. Tá? Junto disso, você tem a queda do preço dela e você tem mais agressivamente ainda, a queda de vários outros ativos que são bem mais interessantes, estão numa posição muito mais positiva. Então, assim, é uma questão de custo de oportunidade. Reforço o que eu falei várias vezes aqui. Se eu tenho um ativo que bate num preço que eu acharia interessante numa situação anterior, se o resto do mercado cai como um todo, ele não é mais tão interessante, você entende? Porque vamos tentar colocar de outro jeito aqui. Eu posso comprar uma BMW pela metade do preço, certo? É um baita de um desconto. Mas se eu tiver Rolls Royce vendendo a 10% do preço, a BMW deixa de ser interessante, você entende? Por quê? Porque tem coisa melhor, numa posição mais interessante, com preço ainda mais descontado. Não é que a BMW pela metade do preço seja ruim, é que o Rolls Royce a 10% do preço é muito melhor. Então, assim, acho ótimo que o preço está começando a ir numa direção mais de realidade, mas você tem ela indo numa direção de realidade, você tem uma cacetada de ativo, Lojas Renner, Guararapes, Grupo Casablanca, uma cacetada de ativo com preço completamente fora da casinha negativamente. Dinheiro não tem carimbo, então R$ 1 jogado nela, R$ 1 jogado nas outras que eu comentei, várias aí descontadíssimas do canal, R$ 1 jogado nela ou R$ 1 jogado na outra, não faz diferença. Então, claramente, esse dinheiro não vai ser alocado em nenhuma direção perto de siderúrgica até que as coisas, que o balance aí, que o comparativo ali de custo de oportunidade fique muito mais interessante para esse tipo de operação. Nesse momento, a operação caiu um pouco ali, vai ver como é que está a queda em outros ativos do portfólio, assim, é ridiculamente maior. Certo? Ativo que não faz nenhum sentido naquele preço. Então, por uma questão de custo de oportunidade, a dinâmica ali já não é positiva. Tá? Mas, assim, se eu tivesse outros ativos do portfólio em preços muito mais casados com a realidade, aí você começa a olhar para o lado e falar, não, pô, aquilo ali caindo, a dinâmica não é das mais positivas, mas, assim, as opções estão escassas. Mas não tem opção escassa, tem ativo aí descontado até dizer chega. Então, nenhum interesse nesse momento. E a lógica toda explicada na análise que está no canal.